Daí, piazada, de boa? Sejam bem-vindos ao Curiosidades. Vocês sabem quais são os maiores campeões mineiros por década? E quais os times que mais venceram o campeonato estadual de forma consecutiva? Se você não sabe essas e outras muitas curiosidades, vem comigo e vamos ver no vídeo de hoje o ranking dos maiores campeões do Campeonato Mineiro. Vamos lá, piazada! A primeira edição do Campeonato Mineiro foi disputada em 1915, com o Atlético Mineiro sendo campeão. Já em 1916, o América Mineiro deu início ao primeiro e único decacampeonato da história do Campeonato Mineiro, ou seja, foi campeão 10 vezes seguidas, de 1916 até 1925. Enquanto isso, vou te mostrar uma oportunidade exclusiva aqui do canal. Sabia que você pode aprender inglês e nunca mais passar vergonha? E o melhor de tudo, gastando R$10 por mês? Numa parceria aqui do canal, eu vou deixar na descrição 2 links com 2 cursos diferentes. Mas eu vou ter que te falar, esses cursos não têm mensalidade. Você pode assistir a aula do seu próprio celular. No final, tem um certificado garantido e o melhor, graças ao desconto de quase 50%, tudo isso por R$10 por mês. E ainda, se você não gostar, o seu dinheiro é totalmente devolvido. Sério, vai lá e não perde essa oportunidade. Voltando ao nosso vídeo, e ao fim da série incrível do América de 10 títulos seguidos, em 1926, o Galo voltou a ser campeão, vencendo também em 27, conseguindo assim seu primeiro bicampeonato da história. Em 1928, o Cruzeiro conseguiu seu primeiro título mineiro, sendo campeão também em 29 e 1930, chegando assim ao seu primeiro tricampeonato da história. Lembrando que de 1921 até 1942, o Cruzeiro se chamava Palestra Itália, mas para facilitar, vamos chamar aqui no vídeo sempre de Cruzeiro. Dessa forma, o maior campeão da década de 1920 foi o América Mineiro, com 6 troféus ao todo. Curiosidade número 1. As maiores goleadas da história do Campeonato Mineiro aconteceram em 1928. A primeira ocorreu entre Cruzeiro e Alves Nogueira, com o placar de 14-0 para o time celeste. E o outro foi entre América Mineiro e Palmeiras de Belo Horizonte, também vencido por 14-0 pelo Coelho. Iniciando a década de 30, em 1931, o Atlético Mineiro foi novamente campeão mineiro. Em 32, aconteceram 2 campeonatos mineiros. Isso ocorreu por questões políticas divergentes entre alguns clubes. Dessa forma, aconteceu o campeonato chamado de LMDT e o outro chamado com a sigla de AMEG. Assim, em 32, tivemos um título inédito, dessa vez vencido pelo Vila Nova, que se sagrou campeão da Liga AMEG. Já o time que ergueu o troféu pelo campeonato da LMDT foi o Galo, chegando ao seu 5º título. Em 1933, 34 e 35, o Vila Nova foi campeão mineiro e conseguiu dessa forma o primeiro tetracampeonato da história do Campeonato Mineiro. Detalhe que somente mais uma vez aconteceram 4 títulos seguidos para um único clube. E isso foi apenas nos anos 70 com o Cruzeiro. Em 1936, o Galo foi campeão mineiro. Já em 1937, novamente um clube inédito levou o troféu. O time campeão foi o Siderúrgica, que conseguiu vencer o primeiro dos seus únicos 2 títulos. Em 38 e 39, o Atlético Mineiro foi bicampeão, chegando assim ao seu 3º bicampeonato na história. Dessa forma, o maior campeão da década de 30 foi o Galo, com 6 títulos conquistados. Curiosidade 2. O decacampeonato do América Mineiro é considerado pelo Guinness Book, o livro dos recordes, como a primeira sequência na história em que um time consegue vencer o mesmo campeonato 10 vezes seguidas. Depois, somente o ABC de Natal conseguiu repetir tal feito, porém 16 anos depois. A Raposa interrompeu um possível pentacampeonato do Atlético Mineiro com o título de 1940, pois em 41 e 42 novamente o time alvinegro voltou a ser bicampeão,
chegando ao seu 10º título mineiro e ultrapassando o Coelho na liderança do ranking. Nos 8 anos seguintes, de 1943 a 1950, 3 equipes diferentes venceram o Campeonato Mineiro. Primeiramente foi o Cruzeiro, que conseguiu seu 2º tricampeonato mineiro, vencendo 3 edições seguidas. Depois o Galo venceu 2 edições seguidas e o América Mineiro chegando ao seu 11º título, pegando assim novamente a liderança do ranking. Liderança essa que foi perdida nos anos seguintes, pois o Galo venceu novamente 2 edições seguidas e passou a ser o líder do ranking, posição em que permanece até hoje. Dessa forma, o maior campeão da década de 40 foi novamente o Galo, com 5 troféus. A cidade de Belo Horizonte é a cidade que tem mais representantes campeões do estadual, com 99 títulos somados, pelo fato de que os 3 maiores campeões têm sede na capital mineira. Em 1951, o Vila Nova conseguiu seu 5º e último título do Campeonato Mineiro. Na década de 50, o Atlético Mineiro foi o grande destaque também, com 6 troféus erguidos. Entre esses 6 títulos está o pentacampeonato alvinegro, de 52 a 56. Lembrando que em 56, por uma questão judicial, o título ficou dividido entre Galo e Raposa. Dessa forma, a equipe celeste foi campeã pela 8ª vez na história. O Coelho e o Galo foram campeões em 57 e 58. Já a Raposa foi pela 3ª vez na história tricampeã mineira, de 59 a 61. A década de 60 foi muito positiva para a equipe celeste, pois pela primeira vez na história, o Cruzeiro foi o time mais vezes campeão do campeonato. De 60 a 69, a Raposa conseguiu 7 campeonatos mineiros, passando o América Mineiro e assumindo a 2ª posição em nosso ranking, chegando a 16 conquistas estaduais. Os outros 3 títulos não vencidos pelo Cruzeiro na década se tratam do bicampeonato do Galo em 62 e 63 e o 2º e último título da equipe do Siderúrgica no ano de 1964. Lembrando que em 1965 o Cruzeiro foi o responsável pelo 2º e último pentacampeonato da história do Campeonato Mineiro, vencendo de 65 a 69 seguidamente. Curiosidade 4. O maior artilheiro de uma só edição da competição estadual mineira é o jogador Ninão, que marcou 43 gols pelo Cruzeiro em 1928. De 1972 a 1992, somente Cruzeiro e Atlético Mineiro foram campeões e alternaram os títulos. Foram 9 conquistas cruzeirenses e 12 troféus atleticanos. Nesse tempo, o Galo se tornou o único hexacampeão do estadual mineiro, sendo campeão de 78 a 83. Já o Cruzeiro, nesse período, foi campeão 4 vezes seguidas, de 72 a 75. Lembrando que o maior campeão da década de 70 foi o Cruzeiro com 5 conquistas, e na década de 80, o Atlético Mineiro com 8 títulos. Em 1993, o América quebrou a série entre Cruzeiro e Atlético e se sagrou campeão mineiro, chegando à 14ª conquista. De 94 aos anos 2000, novamente os 2 maiores times de Minas alternaram os troféus, com destaque para o 4º e último tricampeonato cruzeirense e também o último tricampeão mineiro, de 96 a 98. Dessa forma, o maior campeão na década de 90 foi a Raposa com 6 taças. Curiosidade 5. O maior público da história do torneio foi na vitória por 1 a 0 do Cruzeiro sobre o Vila Nova em 1997,
quando 132.834 torcedores foram ao Mineirão. Em 2001, o campeão foi o América. Já em 2002, mais um título inédito ocorreu, dessa vez com a conquista da Caldense. Em 2003 e 2004, o Cruzeiro foi bicampeão, e em 2005, o Ipatinga levantou o troféu, sendo ele o último campeão inédito da história do Campeonato Mineiro. Nos 10 anos seguintes, de 2006 até 2015, a Raposa e o Galo novamente revezaram as taças. Nesse período, foram 5 títulos para cada time. Assim, nos anos 2000, o Cruzeiro foi o maior campeão com 5 títulos. E nos anos de 2010, o maior vencedor foi o Atlético Mineiro, também com 5 títulos. Em 2016, o Coelho chegou à 16ª conquista e essa foi seu último título estadual. Em 2018 e 2019 com a Raposa, chegando aos 38 títulos que tem atualmente. E por fim, em 2020, campeão estadual mineiro foi o Atlético Mineiro, chegando aos 45 troféus que tem hoje. E assim ficou o ranking final dos maiores campeões estaduais do estado de Minas Gerais. Atlético Mineiro em primeiro com 45 títulos, Cruzeiro em segundo com 38 e América Mineiro em terceiro com 16 conquistas. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva também no canal para não perder nada. E não se esqueça de entrar no link que está na descrição. Valeu, curiosos, e até a próxima!